Abra sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 35, e aqui nós temos o menor versículo da Bíblia que revela em profundidade a humanidade do Senhor Jesus. É o versículo que expressa da melhor maneira possível a humanidade do Senhor Jesus, pois o versículo, se você quer começar a decorar os versículos da Bíblia, comece por esse. Jesus chorou. Jesus chorou. Vamos orar. Pai, na tua santa e bendita presença estamos para expor a tua palavra a cada mente e que ela encontre lugar em cada coração. E que o teu Espírito Santo faça aquela obra bendita que só o Senhor pode fazer nas vidas de cada um aqui. É o que eu te peço e oro assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero falar sobre esta passagem tão maravilhosa do Evangelho de João. E nós vamos ver aqui nos primeiros versículos de João 11, os versículos de 1 a 5, que inicia o capítulo que fala da enfermidade e amizade. Vamos ler então os versículos de 1 a 5 do capítulo 11 ainda. Diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Veja que no versículo 3 fala sobre isso, enfermidade e amizade, né? E ela é demonstrada na necessidade, ou seja, na dor do sofrimento ou na incapacidade de se resolver problemas que se apresentam diante de nós. Bem, existe um provérbio chinês que diz o seguinte: na riqueza se mostra a quantidade de amigos, mas é na desgraça que nós temos a qualidade. É quando há dor, é quando há sofrimento, é quando você está em angústia, ou quando há uma situação, um problema que você não pode resolver por si só, que você então encontra naqueles próximos, naqueles que realmente são amigos, um ombro ou uma saída, uma orientação, uma sabedoria que vai te ajudar a passar por aquele vale, aquele momento difícil da sua vida. Em Provérbios 17 diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Não é verdade? Eu acredito, irmãos, que era isso que Marta e Maria tinham em mente, amizade e amor por Jesus. Por quê? Porque elas eram amadas e tinham da parte de Jesus a amizade. No dia 20 de julho, o dia da amizade, nós temos algumas coisas importantes para celebrar. Primeiro, que tem gente que quer ter amigos. Mas o segredo para ter amigos é ser amigo. Qual é a quantidade de amigos que você tem? É a quantidade de pessoas que você pode ser amigo. Se você tem esse desejo de ter amizades, de ter amigos, você tem que ser primeiro amigo dessas pessoas. Tá certo? Bem, aqui, quando nós olhamos o pedido, né, de avisar o Senhor Jesus da enfermidade de seu irmão Lázaro, é porque é isso que a gente faz. Quando a gente tem um ente querido, a gente procura avisar os amigos, né, para que saiba que esse nosso ente querido não está bem. Precisa de uma palavra de ânimo, de incentivo, de um apoio, das orações. E aqui nós criamos, né, uma corrente de orações. E aqui nós temos o boletim, os nomes são colocados, é orado por essas pessoas nominalmente muitas vezes. Ontem nós tivemos das 7 da manhã às 17 horas, né, 12 horas às 19 horas, portanto 12 horas de oração. As portas ficaram abertas, as pessoas vieram. Dezenas de pessoas passaram aqui nessas 12 horas, tiveram uma pessoa para sentar, para ajoelhar e orar junto.
Isso é muito importante, foi uma grande bênção esse momento. Já no versículo 6, olha só o que nós encontramos. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus faz umas coisas que surpreendem a gente, porque Ele é Deus e Ele nunca vai se repetir. Ele está sempre surpreendendo a humanidade desde a história passada até a atualidade. Porque Ele é Senhor sobre as circunstâncias, Ele é Senhor sobre a história, Ele é Senhor sobre a vida. Tá certo? E olha que interessante isso aqui. Por que Jesus, depois da notícia, ainda demorou mais 2 dias? Só no final do capítulo que a gente vai entender. Tem que ler todo o capítulo para a gente compreender da economia divina. Quando Deus faz algumas coisas das quais a gente espera que vai acontecer só daqui 1 ano, 10, e Ele nos surpreende fazendo assim, ou quando a gente pensa que Ele vai fazer amanhã, e Ele parece que demora 1 semana, 1 mês, 1 ano e 10 e nada aconteceu ainda, pastor. Esse é Deus. Eu ouvi ontem aquela música que diz assim, nada explica a Deus, porque se Deus pudesse ser explicado, Ele não seria Deus. Deixa Deus te surpreender, Ele tem o melhor sempre no final para você. Versículos 7 a 16 diz assim, depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? É muito interessante quando no texto fala na terceira pessoa, né? Porque os discípulos eram judeus. Né? Como que os judeus? Porque aqui está falando da liderança judaica. Quando fala os judeus, não é o povo, porque o povo estava com Jesus, é da liderança. Parece que Jesus sempre teve problema com a liderança, mas Jesus era uma concorrência para esse pessoal que tinha o domínio da religião e que, como Jesus disse, ficavam na porta da salvação, não entravam e também não deixavam as pessoas entrarem. Enquanto Jesus vem e diz, eu sou a porta. Quem quiser se salvar, entre através de mim. Continua comigo o versículo 8. Disse-lhe... Versículo 9. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, meio preocupados, né? Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Eu tenho certa dificuldade com aquelas pessoas que falam assim com duplo sentido, sabe? Você está conversando com a pessoa esperando uma resposta clara. Sim ou não? Ele fala, talvez. Sim ou não? Depende. E o C? O C é que me mata. Bom, Jesus, ele fazia um certo enigma, mas quando ele percebeu que ninguém estava entendendo coisa nenhuma, ele falou abertamente, claramente. Como eu gosto quando Jesus fala claramente. Quando ele fala abertamente. E o que ele falou abertamente? Que Lázaro estava morto. Versículo 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Andar com Jesus é meio perigoso, hein, gente? Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já... até aqui, andar com Jesus é meio perigoso. Então vamos lá para a exposição dessa passagem. Primeiro, Jesus corria risco de vida na Judéia. Acabamos de ver isso no versículo 8. O que indica que ele e seus discípulos estavam ao norte de Israel, provavelmente na Pérea, e isso ao oriente do Rio Jordão, cerca de 32 quilômetros de distância. João 10, 40, que é o capítulo anterior, fala que ele está nesta região, então provavelmente é nesse contexto que o capítulo 11 foi escrito. Por isso, a aparente demora de Jesus de chegar em Betânia, que está próxima a Jerusalém. Mas, olha que interessante, o risco não impede de ir ter com o seu amigo. Isso aqui é muito precioso. Os discípulos estão com medo, versículo 16. E o mestre os encoraja no versículo 9, dizendo, eu sou
a luz do mundo. Você quer andar com essa luz? A luz é Jesus. Bem, o que o Senhor Jesus está querendo despertar aqui nos seus discípulos é a coragem. Eu não sei quantos são corajosos aqui. Ah, pastor, depende da situação. Você está correndo risco de vida na Judéia. Você vai descer para a Judéia? Pastor, acho que é mais prudente não ir. Mas e a coragem? Porque a coragem, irmãos, é algo muito importante. Por exemplo, Mark Twain, o escritor, vai dizer o seguinte: coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Pessoa que não tem medo é um perigo, porque ela se coloca em risco e leva as pessoas junto. Você deve ter medo, isso quer dizer que você é normal. Agora, medo demais, aí já é um problema. E como é que você faz para lidar com medo? Coragem. Essa resistência, essa luta contra o temor, que pode ser real ou imaginário. Tem medos que são imaginários. O preguiçoso diz no seu coração: há um leão lá fora, então ele não acorda de manhã e não vai trabalhar. Mas existem muitos outros leões reais. Mas a coragem faz com que a gente enfrente cada um deles e volte vitorioso. Gustave Flaubert vai dizer o seguinte: não tenho nenhuma coragem, talvez você se inclua nessa frase aqui, mas procedo como se a tivesse, o que talvez venha a dar no mesmo. E o Gustavo Barroso, filósofo brasileiro: a maior de todas as coragens é de assumir responsabilidade. Eu gosto dessa daqui. Você tem assumido responsabilidade? Você é uma pessoa corajosa. Você é corajoso de assumir um matrimônio e a fidelidade conjugal? Você é um corajoso. Você tem coragem. Você está constituindo família? Você está tendo filhos? Isso é ser corajoso. Ainda mais nos nossos dias. Está cada vez mais difícil, mas tem cada vez algumas pessoas corajosas que estão tendo filhos. Imagina se os pais de Moisés tivessem medo da época em que eles tiveram Moisés, que estavam matando as crianças lá no Egito, os meninos, e nasce Moisés. Se os pais tivessem medo, não haveria a Páscoa, que é a libertação do povo de Israel através de Moisés, que nasceu na pior época para se nascer, e se nascer menino, sobretudo, que eram jogados no Nilo para ser comida de crocodilo. Moisés nasceu nessa circunstância. A família foi corajosa de esconder e tiveram uma sabedoria divina de entregar o menino para a filha do faraó. Olha que coisa, só Deus faz essas coisas mesmo. Só Deus dá essa sapiência ao homem, essa sabedoria, né, para o homem. Então, meus queridos, esse versículo aqui está falando o seguinte: tenha coragem, mesmo que corra risco na vida, porque a vida é correr risco. Não sabemos o que vamos encontrar, não sabemos se vamos voltar, mas temos que ir. E para isso fomos criados. E olha só, no versículo 14, o Senhor fala claramente: Lázaro está morto, como nós mencionamos. E ele demorou 4 dias. Por quê 4 dias? Olha o versículo 17 a 19. Diz assim: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E o versículo 18: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Isso quer dizer, segundo os cálculos, 3 quilômetros. Bom, ao que tudo parece, Lázaro morreu logo depois que o mensageiro foi enviado. Levou 1 dia para o mensageiro chegar no norte de Israel. Hoje você pode atravessar Israel todo, que tem 200 quilômetros de largura e 400 quilômetros de comprimento. De carro num dia, você é tranquilo. Sai de manhã de Eilat, toma um café em Eilat e vai almoçar ou tomar um café da tarde lá no Monte Hermon. 400 quilômetros depois, e se for bom assim na velocidade, talvez chegue para o almoço. Não recomendo, porque tem muitas curvas sinuosas ali na região do deserto. Porém, é para mostrar como é perto hoje. Mas naquela época, a pé, ou no lombo do jumentinho, ou no dromedário, subindo e descendo montanhas, não era nada fácil. Eu entrei no deserto, e nós vamos entrar no ano que vem, se Deus quiser, o nosso grupo de viagem
para Israel, nós vamos entrar no deserto, e aí você fala assim, eu quero ir até ali, naquele monte, e parece que é perto. Aí quando você está chegando na metade do caminho, tem um precipício. Aí você tem que dar a volta, que leva um tempão para chegar lá. Sem contar que o deserto é um lugar para você ouvir os seus próprios pensamentos. Você entra em grupo e vai conversando. E quando acaba o assunto, você está entrando no meio do nada. E as pessoas param de falar. Terminou o assunto, você consegue ouvir os seus próprios pensamentos. Por quê? O silêncio, irmãos, para a gente que é de uma cidade como São Paulo. E se eu parar de falar aqui agora e ficar um minuto, dá desespero? Não? Dá agonia, o silêncio? Para muitos paulistanos dá. Porque a gente está acostumado com trânsito, com barulho, você está com o rádio ligado, você chega em casa, você liga a televisão, liga o rádio, e assim é. Precisa, às vezes, ir para o deserto. Um dia dentro do deserto. E aí você vai se encontrar com você mesmo, e acima de tudo, você vai ter um encontro com Deus, se esse for o seu propósito. Não é? Mas olha que interessante, um dia para ir, Jesus ficou 2 dias, e ele só desce no 4º dia, ele leva um dia para ir. Então, Lázaro estava morto já há 4 dias. Isso aqui é muito significativo, porque nós encontramos algumas coisas importantes. Primeiro, morto de 4 dias. O Senhor Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. Por quê? Porque ele não poderia ser comido pelos vermes. O que isso quer dizer? Que até o 3º dia, o corpo ainda está sendo preservado. Se você é sepultado na terra, você tem a corrupção que vem da própria terra. Mas Jesus, como Lázaro, foram sepultados na rocha. Então, a partir do 4º dia, a corrupção é de dentro para fora, começa a decomposição. Jesus ressuscitou ao 3º dia para não ver corrupção. Mas Lázaro, falecido de 4 dias. Guarda isso, que isso aqui é muito importante. Versículo 19, novamente. Aliás, dando continuidade, versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Olha que interessante. No 4º dia, ainda havia consoladores. Por quê? Porque fala da Shivá. O que quer dizer a Shivá? Os 7 dias de luto. Existem 3 períodos de luto na cultura judaica, que os judeus preservam até o dia de hoje. Os 7 primeiros dias, havia pessoas na casa dos enlutados. Por quê? Porque durante esses dias são os familiares ou os amigos que cuidam dos enlutados. Depois tem 30 dias em que os familiares, os enlutados, os familiares já estão ausentes, os familiares então estão cuidando de si, mas não fazem a barba. É um símbolo do luto. Durante 30 dias. E durante 1 ano, é o 3º período do luto, em que, segundo a tradição judaica, se evita lugares de entretenimento, como ópera, teatro, cinema, parques de diversões. Isso é dentro da cultura do povo de Israel, que eles preservam até hoje. Então são 3 períodos de luto. A família aqui vai passar por isso. Já está passando. Da sua maneira, da forma de vocês têm esse tempo de luto. Tá bom? Mas Jesus vai visitá-lo, morto de 4 dias. Leia comigo então o encontro de Jesus com Marta e Maria, dos versículos 20 a 27, que diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Vocês sabem o caso de Marta e Maria. Uma estava trabalhando e a outra estava ouvindo Jesus. Aí a que estava trabalhando foi reclamar para Jesus: olha, o senhor não se importa que só eu trabalho aqui e ela fica te ouvindo? Aí ele disse para ela o seguinte: olha, a sua irmã escolheu a melhor parte, porque isso ninguém pode tirar dela. Irmãos, eu não sei vocês, mas a gente lava a louça 5 minutos depois. O pior é quando você está lavando a louça e chega um e pega aquilo que você acabou de lavar. Eu não sei como é que você se sente, mas é assim.
não tem fim. É isso que eu quero ilustrar. Tá certo? Não tem fim. O trabalho nunca vai acabar. Mas a presença de Jesus entre os homens tinha uma curta duração. 3 anos de ministério público. Você sabe o que a Maria fez? Ela pegou a melhor parte. Ela não se preocupou com louça, com casa, com comida. Depois a gente resolve isso. Tem coisas mais importantes. Quando Jesus entrar na sua vida, se apegue a Ele. É o mais importante que você tem. Tá certo? Continua comigo o texto dizendo o seguinte, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E a pergunta fatal, crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha que coisa maravilhosa. Desse encontro de Marta e Maria com Jesus, algumas verdades sobre vida, morte e ressurreição são declaradas. Primeira delas, teu irmão há de ressuscitar. Isso implica que há ressurreição entre os mortos. Não, a morte não é o fim, a morte é uma passagem, e essa passagem você tem que passar com Jesus. Segunda verdade, na ressurreição do último dia, implica que haverá um dia em que todos ressuscitarão, estarão diante de Deus. Não mais como cordeiro, mas como juiz, como leão. Não mais para derramar o seu sangue, mas para julgar. Ora, é por isso que ele morreu, para ter autoridade para julgar. Ele estende a mão para que você pegue, porque depois vai ser o martelo da sentença. Olha o que diz lá no profeta Daniel, vamos até lá rapidamente, Daniel capítulo 12, versículo 2, esse é um daqueles textos que deixa a gente sem dormir à noite. Mas é propósito divino isso, Deus às vezes dá insônia para a gente. Sabe para quê? Para pensar. E olha só, em algumas coisas das quais você deve pensar. Daniel capítulo 12, versículo 2. Todo mundo comigo? Vamos lá, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O Salmo 90, que fala de eternidade, a eternidade tu és Deus, é a oferta que ele dá para a humanidade. Viver eternamente com ele no seu céu. Uma outra coisa importante que aparece aqui, a terceira, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, implica que Jesus Cristo é o doador da vida, como Senhor dela. O que quer dizer Senhor? Dono, proprietário, é aquele que possui em si e que, portanto, ele pode dar. Talvez, irmãos, o nosso ato mais próximo disso é quando você faz parte da Consan. Alguém sabe o que é Consan aqui? Eles não sabem o que é Consan. O irmão Joseph sabe o que é Consan. É o grupo de doadores. Graças a Deus, é o grupo de doadores de sangue. Tem outras instituições também. Mas quem é doador de sangue aqui? Levanta a mão. Ui. Precisamos de mais pessoas doando sangue nesse país. Amém? Pode abaixar. A coisa mais próxima disso que nós estamos lendo aqui é quando você doa o seu sangue. E é a primeira vez que eu comecei a doar sangue, você recebe lá os exames. Aí vem lá, HIV também. Eles fazem teste de tudo. Eu olhei assim e falei, interessante isso daqui. Eu era mais jovem, era jovenzinho, então falei, é importante isso aqui. Doar sangue, a Bíblia diz, a vida está no sangue. Sabe quando você doa sangue, sabe o que você está fazendo? Salvando vidas. Dando perspectiva de pessoas continuarem a viver. Sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário? Derramando o seu sangue?
E aí, irmãos, essa última pergunta aqui que Jesus faz é assustadora. Ele diz: crês tu isto? Ou seja, você crê nisso mesmo? Porque isso aqui é um divisor de águas. Você crê de todo o seu coração? Porque só dá efeito quando crê. E nós falamos hoje pela manhã, tem gente que tem muita fé, mas se for na pessoa errada não adianta nada. Toma veneno pensando que é remédio, pra você ver o que vai acontecer. Mas se você tiver uma pequena fé, não importa o tamanho, pode ser, como disse Jesus, um grão de mostarda. Mas se essa sua pequenina fé for em Jesus, o resultado é positivo. O resultado é maravilhoso. E por último, o diálogo do Senhor com Marta revela que aquele que crê pode sim vir a morrer, mas não permanecerá no seio da terra. Ele ressuscitará. E é que todos aqueles que têm a vida pela fé em Cristo nunca poderão morrer, ou seja, serem separados do Senhor, que é a ressurreição e a vida. Mesmo que você venha experimentar a morte, se for em Cristo, nem ela pode te conter. Porque assim como ela não conteve o Senhor Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, esse é o poder dele para mim e para você. Versículos 28 a 32. Olha só o que diz o texto. Acompanhe comigo. Mas também... 28 a 32. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que confiança que ela tinha. Mas Jesus não estava. E cá entre nós, vai ter momentos da sua vida que você não vai sentir a presença de Jesus. Não quer dizer que ele não está. Porque ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares porque ele é Deus. Ele é onisciente, ele sabe de tudo porque ele é Deus. E ele é onipotente, ele tem todo poder porque ele é Deus. Ele tem poder sobre as leis que ele mesmo estabeleceu na natureza. Ou vocês acham que Jesus fez parar de chover por quê? Porque ele tem controle sobre as leis físicas que ele mesmo criou e estabeleceu. Ou ele andou por cima das águas por quê? Porque ele tem poder sobre a natureza. Ele criou. E ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E sabe como é que os cientistas chamam isso? Quando há uma interferência nas leis da natureza? Fenômeno desconhecido. Sabe como é que nós chamamos? Milagre. O que é um milagre? É quando Deus intervém nas leis físicas que Ele mesmo estabeleceu. Isso é milagre. A ciência chama de fenômeno desconhecido. Olha só que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Versículos 33 a 37. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E aí o versículo 35, Jesus chorou. 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava? E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? O choro, irmãos, que é a ênfase aqui dessa passagem, nos acompanha desde o momento em que nascemos. Não é verdade? Deixa eu contar meu testemunho rapidamente do nascimento do meu segundo filho. Quando eu estava assistindo, estávamos filmando, e o Gabriel gostou tanto lá do ventre que ele voltou. Aí é um desespero. Meu Deus do céu. E aí então você tem alguns segundos. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Para que não haja nenhuma sequela.
A médica subiu em cima da minha esposa, a moça que estava filmando, ela fez assim, ó. E aí foi um desespero. Ela subiu em cima da minha esposa, enfiou a mão na barriga e fez isso aqui, ó. Para achar o menino. Pegou ele pelo quadril e puxou. Quando puxou, ele estava branco como uma folha. Eu só fiz uma oração, várias vezes. Chora para o papai. Estava preparado para cortar o umbigo. Não cortei. As enfermeiras saíram correndo. Eu fui atrás e elas pegaram aqueles caninhos de sucção e tudo que é orifício. E a Jane sem saber de nada. E o Gabriel chorou. Está bem, está saudável, perfeito. Um milagre de Deus. No quê? No choro. O choro nos acompanha nos momentos de grande alegria. As lágrimas nos saltam dos olhos. Nos momentos de tristeza e dor, eis as lágrimas molhando a nossa face novamente. Não conseguimos evitar, nem esconder o choro. Parece que ela é mais forte do que nós. O choro nos torna humanos. Quando Jesus chorou, irmãos, era para não deixar dúvida que ele era humano, como cada um de nós. E por que ele se tornou humano? Para se identificar comigo e com você, para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. A ressurreição. Versículo 38 diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. O sentimento do Senhor Jesus era de grande compaixão. Não somente pelo amigo que amava, mas sim por toda a humanidade decaída pelo pecado. Lázaro, naquele momento, representava a humanidade caída em consequência do pecado. Como é que nós sabemos que somos pecadores? Que vamos morrer. Quem diz que não tem pecado, acabou de pecar. O pecado da mentira. Isso aqui é muito forte, porque a compaixão nos move em direção às pessoas que precisam da gente. Se você não tiver compaixão, você não vai fazer nada por ninguém. Mas se você tiver compaixão, você vai fazer o que você pode para ajudar as pessoas que você ama. Versículo 39. Olha que interessante essa expressão aqui. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque é já de 4? Lembra? 4º dia, mesmo que não está na terra, a decomposição chega. Isso aqui é interessante, essa expressão, tirai a pedra, isso o homem pode fazer. Mas e ressuscitar mortos? Só Deus. Deus não vai fazer nada que você possa fazer. Escuta bem, saia com isso daqui. Jesus não vai fazer nada daquilo que você pode fazer. Coragem é o quê? Assumir responsabilidade. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Mas o que você não pode fazer, olha só que interessante, acompanhe comigo o que nós temos aqui. Versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Lembra por que ele se atrasou? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Parece uma redundância no português, mas é assim que está no original. Sai para fora. Isso aqui é muito interessante. Poderia ser vem para fora, né? Mas aqui é uma ordem, né? Não está chamando, ele está ordenando, ele não está pedindo. Ele está ordenando. É ordem, você não discute. Sabe quando você pede, por favor, você poderia? Não posso. Mas quando você diz faça, é ordem, não tem opção, você tem que fazer. Vem para fora, ele podia dizer, mas ele disse o quê? Sai. E isso é maravilhoso. Versículo 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O resultado aqui é a glória de Deus, a ressurreição e a vida. Eu quero terminar dizendo, a vida é tão curta que Tiago,
a compara com o vapor, que no momento aparece e em outro já não existe mais. Talvez seja por isso que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Seja qual for o tempo da sua vida, ela só terá sentido se for para a glória de Deus em Jesus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, rogamos, ó Deus, que possamos ter aprendido lições eternas nessa manhã. Ó Deus, através dessa história maravilhosa de amor e amizade de Jesus, não só com um homem, mas com toda a humanidade, comigo e com cada um aqui. Que não saiamos daqui sem pensar e tomar decisões que envolvem coragem. Possamos assumir as responsabilidades e fazer aquilo que nos é ordenado a fazer. E a ter, acima de tudo, compaixão. Uma compaixão que nos impulsiona, que nos leva a olhar com olhos, ó Deus, de intimidade e de interesse às outras pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, a demonstrarmos compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Desde aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que precisam de nós, daquelas com quem trabalhamos e que dependem de nós. É o que eu te peço, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Ainda com os olhos fechados, cabeças baixas, será que Deus falou com você nessa manhã e você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Com os olhos fechados, cabeças baixas. Um sinal de fé. Aí onde você está. Se você quer receber esse Jesus, levante a sua mão. Alguém assim? Sim, pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante a sua mão. É só entre você e Deus. Alguém assim? Amém, graças a Deus. Não tenha vergonha de Jesus. Amém, graças a Deus. Ele não teve vergonha de você naquela cruz. Há mais alguém? Há mais alguém? Jesus foi ao inferno por você, para não subir ao céu sem você. Há mais alguém? Há mais alguém? Pai, completa a tua obra bendita na vida de cada um. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.